Números, capítulo 27. Amém? Vamos ler? Lá diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade. É um nome bem difícil, né? E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo. Então, nós vemos aqui que 5 mulheres foram até a presença de Moisés, do sacerdote, dos principais da congregação, e disseram o seguinte: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré. Esse foi um momento lá no deserto em que um grupo se rebelou contra a liderança de Moisés, e esse grupo, Deus os exterminou ali mesmo no deserto. E elas estão dizendo: nosso pai não estava no meio desse grupo rebelde, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Durante o percurso dele no deserto, o povo de Israel, todos nós sabemos que ficou 40 anos no deserto até adentrar a terra prometida. Depois saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, onde Deus os tratou, caminhou com eles, né? E depois dos 40 anos, entraram na terra prometida. Mas aqui, nesse momento, a gente vai ver que ainda não haviam entrado na terra prometida. E chegam essas 5 mulheres e vão na presença de Moisés, do sacerdote e dos principais da congregação, e dizem isso, né, que o pai delas não estava no meio daquele grupo rebelde, mas que morreu durante o caminhar no deserto. E não teve filhos. Então, Zelofeade teve 5 mulheres. Ele não teve nenhum filho homem. Aí elas continuaram: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os filhos de nosso pai. Então, o que elas estavam dizendo, basicamente, vamos ver aqui antes o cenário dessa situação. As mulheres não tinham permissão para possuir terras. Eram só os homens. E Zelofeade não tinha tido nenhum filho homem. Tinha tido 5 mulheres. As mulheres eram tratadas como propriedade do pai e depois transferidas para o marido. Então, os homens ganhariam a terra prometida, né, quando fossem feitas as divisões, e as mulheres estariam junto com eles, participariam dessa herança junto com os homens. Era o final do êxodo dos israelitas do Egito. Eles saíram do Egito, andaram 40 anos no deserto, e esse momento estava acabando o êxodo. Eles se preparavam para entrar na terra prometida. E aí, quando eles estavam se preparando, Deus mandou Moisés realizar um censo de todo o Israel. Isso aí a gente vai ver lá no capítulo 26,
Deus manda contar os israelitas. Deus mandou que Moisés fizesse esse censo. Seriam contados homens de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais. Então, nesse censo, não seriam contados todos da congregação de Israel que estava ali. Seriam contados apenas os homens de 20 anos para cima. Lá nesse texto, diz assim, no versículo 2, diz assim: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Quem podia sair à guerra? Os homens. Então, foram contados apenas os homens de 20 anos para cima. O objetivo do censo, desse censo que quem mandou fazer foi Deus. O objetivo desse censo era ajudar a planejar a estrutura social e econômica da nova nação. O povo saiu do Egito, caminhou 40 anos no deserto, e, nesse momento, eles iriam entrar na terra que Deus prometeu para eles. E eles seriam uma nova nação. A nação sob a qual agiria sob a lei e o domínio de Deus. E aí a gente vê o seguinte, também nessa parte do censo, que Deus disse que a terra deveria ser dividida entre as tribos, proporcionalmente conforme o tamanho de suas famílias. Então, para cada família, a família patriarcal, para cada pai de cada família, seria dada uma extensão de terra e seria proporcional ao tamanho da família. Amém? Então, quando as filhas de vamos lá falar o nome de novo, meio complicadinho, Zelofeade, elas tiveram essa atitude de ir falar com Moisés, foi porque elas perceberam que o nome do pai delas seria excluído. Por quê? Porque não tinha tido nenhum filho homem. E na hora que essa exclusão seria exatamente na hora de entregar as terras, né? E ele, como elas disseram aqui no texto, não tinha tido nenhum filho do sexo masculino. Vamos continuar aqui, então, o texto. E aí elas foram com atitude, disseram isso para Moisés, né? Vamos ler rapidinho aqui novamente o que elas disseram. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Todos os irmãos, todos os tios delas receberiam terras. E o nome do pai delas seria tirado, ou seja, elas não receberiam a herança. E o que nós podemos destacar aqui é que as filhas de Zelofeade, elas foram lutar pelo direito de herdar a propriedade. Elas não ficaram lá, nós não vamos receber, então vamos ficar aqui, nós somos mulheres, né? Ninguém vai nos dar ouvidos, então vamos ficar aqui na nossa. Não. Mesmo como mulheres, elas se posicionaram e foram falar com o líder, o maior líder da congregação, que era Moisés. E o que Moisés fez é o que a gente vai ver aqui agora. Moisés falou para elas: não, vocês não vão receber nenhuma parte, porque vocês são mulheres e a porção de terra só será dada aos homens. Não, Moisés não fez isso. Aí a gente vai ver lá no versículo 5, diz assim: e Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Moisés levou essa causa, o que elas foram lutar, o que elas pediram para Moisés, para que o nome do pai delas não fosse retirado da herança.
da porção que ele teria que receber caso ele estivesse vivo na terra prometida. E Moisés pegou essa causa e levou perante Deus e orou a Deus. Ele não deu uma resposta de imediato, ele quis ouvir Deus. E aí nós vamos ver a resposta de Deus para Moisés. Não foi a resposta do sacerdote ou de algum dos principais da congregação, não. Foi a resposta de Deus para Moisés. Deus falou assim: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Deus deu essa resposta a Moisés. Quando essas mulheres, 5 mulheres, entenderam que elas tinham direito, sim, à porção da terra, na terra prometida, na terra de Israel, elas não ficaram paradas, inertes, elas foram falar com Moisés, e Moisés foi falar com Deus, e Deus concedeu a elas o que elas pediram. Deus entendeu que era justo o pedido delas. Deus é justo e imparcial, e sabe da inteligência e capacidade das mulheres na administração da terra. Deus reconheceu o direito delas. Deus não falou assim: não, são 5 mulheres, elas não vão dar conta. Moisés, não passa para elas, não. Deus disse: é justo o pedido. E ele dizendo: você dará a porção delas, ele disse: elas terão sabedoria suficiente para administrar. Deus reconheceu o direito. E aí nós tiramos algumas lições daqui para as mulheres. Uma é que nós precisamos ser ousadas em apresentarmos nossas questões ao Senhor, sabendo que Ele é justo. Nós ouvimos o testemunho da Amanda aqui, num momento tão difícil, né, Amanda, sem saber o que fazer, com muitas contas para pagar, e agora, o que a gente vai fazer? E aí você olha para sua mãe, que tem mais idade, você não queria ver ela passando por aquilo, né? E olha para as circunstâncias e fala: meu Deus, e agora? O que eu faço? E desce a tristeza, a angústia. As mulheres passam muitas vezes por isso, porque elas se preocupam muitas vezes com detalhes, né? E aí os homens também passam, né? Os homens também absorvem situações assim difíceis. E a verdade é que a nossa vida é uma luta constante. Isso foi falado por Deus no livro de Gênesis. Deus disse que nós ganharíamos a vida com muito trabalho. E isso continua. Um dia nós estaremos com o Senhor, mas é uma luta diária. A nossa vida é uma luta diária. E no testemunho da nossa irmã Amanda, o que nós ouvimos aqui, que ela apresentou a Deus a causa dela. E ela disse assim: Deus respondeu de imediato? Não. Mas Deus, à medida que ela foi caminhando, foi trazendo respostas, né, Amanda? A nossa vida é assim. A gente precisa recorrer a Deus, sermos ousadas, sermos ousados em ir na presença do Senhor, porque muitas vezes a gente esmorece e fala assim: ah, eu sou tão pecador, pecadora, Deus não vai me ouvir. Deus vai ouvir o pastor Denilson, mas eu? Não. Deus vai ouvir o pastor fulano de tal, a esposa do pastor fulano de tal, mas eu?
Será que Deus vai me ouvir? Eu erro tanto, tenho tantas coisas que eu faço de errada. Quem não erra, irmãos? Todos nós erramos. Todos nós, todos os dias cometemos um erro ou outro. E nós vamos prestar atenção aqui, irmãos. Acho que já tem alguns irmãos cuidando da situação. Não sei o que foi, mas já tem alguns irmãos ali cuidando. Nós precisamos ser ousados em apresentarmos as nossas causas ao Senhor. Um momento de saúde, um momento crítico de saúde, onde a gente vai perder alguém querido. Noelcio, eu me lembro quando deu o testemunho da Jo, Noelcio e a Jo estiveram lá em casa, né? E a Jo teve Covid a ponto, ela disse assim: eu já estava passando para o Noelcio todas as informações e tudo que eu tinha que passar, porque eu achei que eu fosse morrer. Ela disse exatamente isso, né? E eu tenho certeza que Noelcio foi na presença do Senhor, né? Situações extremas em nossa vida. E Deus vem e ouve a nossa oração. Outra lição que nós podemos tirar aqui, né, é que elas defenderam de forma corajosa e confiante. Elas defenderam a causa delas de forma corajosa e confiante. Quantas vezes você tem que ir diante de um chefe, diante de alguém superior a você, para lutar por um direito seu, né? Quantas vezes você tem que lutar quanto ao direito de outros até, mas que você está à frente, que você pega aquela causa e luta por ela. Eu me lembro da irmã Rafaela, lutando pelos autistas, né, Rafaela? Foi um momento de luta nacional, né? Se eu não estou errada, o governo queria tirar o direito de acesso à saúde, ao tratamento de saúde, que os planos de saúde pagassem o tratamento, correto? E várias pessoas se uniram, pais de crianças autistas, profissionais da área, e foram lutar por esse direito. E conseguiram reverter a situação. E muitos, além de lutar, de ir lá e lutar, eles colocam a causa diante de Deus. Senhor, meu filho precisa. Eu não tenho condições, meu filho precisa. Mude essa situação, Senhor. Quantas vezes eu vi professoras, né, de USA, minha mãe e outras professoras, caso tenham aqui, lutando por melhores salários, pegando causas e lutando por elas, e orando ao Senhor e falando: Senhor, esteja à frente. Então, quando nós entendemos algo que é importante para nós, nós sabemos que nós podemos ir diante de Deus e lutar por essa causa. Elas não se acomodaram, elas foram e lutaram. Não desistir frente às circunstâncias e pedir sabedoria para agir. Elas poderiam ficar lá sem saber o que fazer. Mas elas falaram: não, nós vamos falar com Moisés, com o que está o maior, com Moisés, com o sacerdote. E Moisés foi falar com Deus. E aí a gente vê que tudo isso gerou algo maravilhoso. A lei era que seriam dadas somente aos homens. E aqui, quando Deus responde a Moisés, no versículo 8, ele diz assim, 27:8 diz assim: e falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Os versículos continuam: e se não tiver filha, vai passar para tal. E se não tiver tal, passa para tal. Mas em primeiro aqui, sua filha, mulher. Então, mulheres, Deus, Ele não faz distinção de pessoas. Não pense
que muitas vezes você, na sua casa, você fala assim, porque Deus só vai atender a oração do meu marido. Nós sabemos que o marido é o sacerdote do lar, que o compromisso maior é dele, de estar levando a família na presença do Senhor. E que quando isso não acontece, tem algo errado. A gente sabe, isso é bíblico, tá? Mas aqui a terra seria do homem, do pai. E na ausência do pai, Deus não deixou de ouvir as filhas dele. 5 mulheres que se posicionaram e foram na presença do líder da congregação. E o líder da congregação apresentou a causa a Deus. E Deus falou, é justo o que elas pedem. E mudou uma lei na nação. Deus é maravilhoso. Aquilo que você fala, não, isso é muito grande. Você começa lá de baixo, puxando a pontinha da meada do rolo, e você acha que não vai dar em nada. E, de repente, Deus faz algo maravilhoso acontecer, algo maior do que você esperava, do que a gente esperava. Então, irmãs, continuemos fortes na luta e na batalha. Não é fácil, o dia a dia não é fácil, é cansativo, é estressante, está difícil, mas nós não vamos desistir até chegarmos à terra prometida. Amém? Que o Senhor nos abençoe, pastor Denilson.